Querido amigo, querida irmã, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para apresentar a próxima programação do nosso Conectados com a Palavra. O Conectados é um programa com sequência de mensagens interligadas e em que se apresenta aquilo que é o tema das ministrações da Igreja O Brasil para Cristo durante aquele período, durante aquela semana, durante aquele mês, até durante o ano, porque o nosso assunto tem uma abrangência anual. E dentro do Conectados eu fui convidado para ministrar a Palavra de Deus também. Meu nome é Eduardo, eu sou pastor do Ministério O Brasil para Cristo. E atualmente me encontro em fase de transição para a Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. E com a permissão e o convite do meu querido pastor Joel Estevanato, estou agora iniciando uma série de ministrações dentro de um tema principal, que são 19 segredos da frutificação. E então, nesses 19 episódios, eu vou estar abordando da maneira mais sequencial possível 19 buscas pessoais, buscas particulares na nossa vida, que uma vez atingidas, uma vez a consequência dela sendo atingida, nós acabaremos por naturalmente frutificar. As plantas de onde o Senhor Jesus Cristo tirou este exemplo, de onde a palavra de Deus tira esta figura, elas não têm a preocupação em frutificar. Elas têm que suprir as necessidades existenciais delas como plantas para oferecerem fruto, caso sejam árvores frutíferas, é claro. Então, elas apenas absorvem da natureza aquilo que lhes é necessário e aí naturalmente frutificam. Nós temos a natureza espiritual, nós somos gerados em Cristo pelo Espírito Santo. Então, qual é o nosso esforço em frutificar? Nenhum. Nós nos esforçamos, isto sim, para compreender os requisitos do Espírito Santo em quem fomos gerados, aquilo que lhe é agradável, e uma vez entendendo, compreendendo, recebendo dele essa ministração, nós vamos tomando posse, nós vamos inserindo em nós aquilo que o Espírito Santo pela palavra nos orienta, e aí nós naturalmente apareceremos com os nossos galhos carregados do fruto que abençoa vidas, que fortalece, que vivifica aquele que está próximo da morte ou mesmo numa condição já desesperadora. Então acompanhe conosco nesses 19 episódios que nós vamos apresentar. E eu tenho certeza no Senhor, porque não dependo de mim, não dependemos do que é humano, mas dependemos do Espírito Santo e sabemos que Ele está interessado em abençoar a sua vida. Então acompanhe conosco o programa Conectados, 19 segredos para a frutificação, pastor Eduardo, Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. Quero orar com você agora para nós iniciarmos a nossa programação. Pai querido, iniciaremos, Senhor, esta sequência de mensagem e esses episódios, e eu te peço, Senhor, que dia após dia eles alcancem vidas, e essas vidas sejam, Senhor, abençoadas por Ti. E essas vidas naturalmente frutifiquem, naturalmente abençoem outras vidas. Senhor, usa-nos como canal da Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória seja dada ao Teu nome. do Senhor.
vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Senhor, com as palmas. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, todo-poderoso, Senhor das Graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos na nossa sequência de ministrações sobre 19 segredos para a frutificação. E estamos entrando agora no episódio número 12. Frutificação é ser movido para a excelência em misericórdia. E estaremos falando sobre quando secretamente se semeia a misericórdia e o socorro. Para isso, nós vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 38, para ler dos versos 7 até o de número 13. E a palavra do Senhor nos traz esta passagem. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo que fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo, morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que ele morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas em bocados, e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Vamos orar sobre a palavra do Senhor. Deus querido e amado, nós nos entregamos a Ti, Senhor, desejosos de que o Teu Espírito Santo faça uma obra de revelação neste momento, para que a Tua palavra traga remédio eficaz para curar feridas, traga saúde, Senhor, traga prosperidade, traga a bênção da Tua parte sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Nós temos aqui a narrativa de uma circunstância em que a misericórdia moveu um coração, e no mover o coração promoveu uma bênção de Deus para o servo de Deus, para o povo de Deus e, em consequência, para todos aqueles que viessem a ler esta narrativa. A misericórdia é a mãe de muitos filhos, é uma das virtudes que eu habituei a chamar de mãe. Por que chamo algumas virtudes de mãe? Porque outras virtudes dependem dela para existir e para se suster. E a misericórdia é mãe de muitas virtudes, entre elas
penso eu que a mais velha, a primogênita, é a benignidade. A misericórdia é a mãe do bem, é a mãe da benignidade, da ação benévola. No livro O Contrabandista de Deus, nós vemos uma ação preciosa de misericórdia e benignidade. Nós temos na narrativa que faz o nosso irmão conhecido como irmão André, contrabandista de Deus, ele vai estudar numa cidade e ali ele é acolhido, ele é recebido pelo casal Hopkins. E ali ele percebe, quando ele está narrando no seu livro, no capítulo Jogo à Moda do Rei, ele percebe que esse casal deixa a porta da sala aberta, a porta de entrada aberta. E ele percebe que é costume de outros missionários, de outros servos de Deus, chegarem àquele endereço, encontrarem aquela porta aberta, que eles já sabem estar só encostada, eles entram, eles ali passam a noite, se acolhem ali, eles recebem alimento e no dia seguinte eles seguem a sua viagem. Esse casal tem uma vida muito humilde, apesar de que teria condições de ter uma vida bem abastada. Mas eles gastam aquilo que têm, exercendo misericórdia para com aqueles que estão a serviço do seu Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma ação típica da misericórdia, trazer sobre a própria vida até mesmo uma limitação que não era necessária, que não estava nem prevista de acordo com o que essa pessoa tem, mas ela quer oferecer-se misericordiosamente, benignamente, para abençoar alguém, principalmente aquele que está a serviço do Rei, que precisa de apoio para trabalhar na causa do Senhor, no reino do Senhor. Então a misericórdia e a benignidade, elas acabam trazendo um qualificativo para a vida das pessoas que as possuem e as exercitam, e esta qualidade é a de diferença, de diferenciamento. Estas pessoas não conseguem evitar de serem diferenciadas. Elas não fazem de propósito, elas não fazem para aparecer, elas não fazem visando retribuição, elas fazem porque são impulsionadas, induzidas por uma virtude que o Espírito Santo colocou dentro delas. E o fruto que se colhe dessa virtude que o Espírito Santo impregna na vida dessas pessoas, o fruto é muito vasto, o fruto é muito grande. Elas próprias, estas pessoas, são semeadores anônimos. Eles não participam do foco, eles não participam das luzes, na grande maioria das vezes. Não é citado os seus nomes, não é citado o que eles fazem. Muitas vezes eles são até mesmo alvo de tremenda e terrível ingratidão, mas isso não os detém. Eles não estão buscando colher louros, fama, fruto, benesses. Eles estão, como eu já disse, e você deve conhecer pessoas assim, interessados exclusivamente em manifestar misericórdia, socorro na vida das pessoas. Tanto é que misericórdia é um dom do Espírito Santo, está na lista de dons do Espírito Santo. Aliás, está duplamente, está tanto na lista dos dons que são pertencentes à administração, aos ministérios da igreja, quanto está na lista a que pertence o fruto do Espírito Santo. Então a misericórdia é fundamental na vida da igreja, né? No exercício da vida em igreja. A misericórdia e a benignidade, portanto, transformam as pessoas em diferenciadas. Elas agem de uma maneira diferente. Elas agem de uma maneira até que fere, que se contrapõe à temporalidade, à realidade e à racionalidade. O que eu quero dizer com isso?
é que naquele momento em que a misericórdia é executada, um momento em que a terra está seca, ela está sem água, ela não está preparada, ela não é própria, ela não é adequada, e a misericórdia cai sobre ela com uma chuva temporã, né? A chuva do tempo certo, ou a chuva serôdia, a chuva que não era esperada para aquele tempo, uma chuva de reforço. A misericórdia é essa chuva. Na verdade, também é a misericórdia que ara aquela terra, é a misericórdia que vai trabalhar, adubar aquela terra, preparar aquela terra para o plantio. Então, por ser exercida num momento em que a terra não é própria, em que qualquer um daria as costas para aquela terra, ela fere a realidade daquele momento, ela fere a racionalidade. Ninguém diria para Ananias que Saulo viria a ser o maior dos pregadores da igreja cristã. Mas o Espírito Santo de Deus o impulsiona, a voz de Deus ordena que ele vá lá arar aquela terra seca, chover sobre aquela terra seca, impor a mão sobre aquela cabeça que tinha pensamentos tremendamente nocivos para a igreja. Naquele momento em que Ananias vai, qualquer membro daquela igreja diria: Ananias, o que você está fazendo? Isto não é racional, isto não é adequado, você está trabalhando contra a igreja do Senhor, esse homem merece sofrer. Mas para Ananias, que era simplesmente um servo de Deus, e que foi alvo do tratamento direto de misericórdia de Deus na vida de Paulo, foi um instrumento de Deus para que a misericórdia de Deus chegasse na vida de Saulo, Ananias obedientemente vai, e ali se verifica que aquela terra seca se transformará na terra mais frutífera que já existiu na história da igreja. Aí eu pergunto a você, ou talvez você já tenha preparado essa pergunta para mim: e a Ananias, o que aconteceu? A Ananias, quando exerce esse ato, quando ele é instrumento desse ato de misericórdia de Deus, o que é que ele ganha com isso? Ele ganha uma citação nas Escrituras. E ele desaparece, não se sabe quem foi, quando nasceu, quando morreu, como viveu. Ele anonimamente prepara o terreno para o maior de todos os pregadores. Eu diria que de todo o fruto que o Espírito Santo vem colher pela vida de Saulo, pela vida de Paulo, quando ele troca o seu chamamento, isso se deve à ação de Ananias, que é anônimo, mas sem o qual Paulo não viria a ser quem foi. E é assim, desta mesma maneira, que está aqui nesta passagem. Mas antes de eu analisar a passagem, eu quero ver com você que nem sempre o servo de Deus está preparado para essa ação de misericórdia, né? Nós temos ali no livro de Jonas, no capítulo 4, a partir do verso 2, eu vou ler de 2 a 4 com você. Leia comigo. Jonas foi pregar a Nínive e as pessoas se converteram, os assírios se converteram, mas ele não queria a conversão, porque eles eram muito maus, eles eram essa terra frutífera de que eu acabei de falar. Vamos ler então a passagem. Já que eles se convertem, Jonas orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso eu me preveni, fugindo para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Verso 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida. É melhor para mim morrer do que viver. E o verso 4. E disse o Senhor: é razoável o teu ressentimento? Então aqui nós vemos a racionalidade de Jonas, profeta de Deus, mas que sabia quão terríveis eram os assírios, quantos prejuízos já tinham causado e quantos outros muito maiores iriam causar a Israel. E ele não compreende neste tempo aquela terra seca que era a Assíria, porque ela deveria receber misericórdia. Na queixa dele, ele afirma essas duas virtudes que eu trouxe até você agora: a misericórdia, e em função da misericórdia, na sequência do versículo, a benignidade. Tu és misericordioso, tu és longânimo, tu és benigno.
Porque longanimidade e benignidade são filhas da misericórdia. Então, Jonas não entendeu. Nem sempre você vai entender o que o Espírito Santo te diz. Quando ele diz perdoa, quando ele diz investe, quando ele diz põe a mão e ora. Você dirá, mas ele está bêbado. Mas o Espírito Santo insiste dizendo põe a mão e ora. Mas ela é uma prostituta, mas o Espírito Santo está dizendo põe a mão e ora. Então deixe a misericórdia adentrar o teu coração. Deixe primeiro a chuva chover sobre você e depois impõe a mão, porque vai chover sobre o outro que é terra seca. Quando há um encontro daquele que é cheio do Espírito Santo com aquele que não tem o Espírito Santo, se aquele que tem o Espírito Santo não ora pelo que não tem o Espírito Santo, é bem capaz de a secura do que não tem passar para o que tem. Mas não é esta a ordem natural das coisas no mundo espiritual. Na ordem natural do mundo espiritual, você, sendo terra preparada, tem que passar essa virtude para o outro e não receber da virtude do outro, receber da incredulidade, da incapacidade, da impotência do outro. Você está do lado do Deus Todo-Poderoso, então você pode todas as coisas. E pode começar todas as coisas exercendo misericórdia na vida de quem precisa de misericórdia. É isso que diz Isaías no capítulo 55, nos versos de 9 a 11, que eu quero ler com você também. Quero abrir lá a palavra do Senhor e quero te pedir que leia comigo. O Senhor está dizendo assim para você quando Ele quer ministrar misericórdia na tua vida, quando Ele quer que você tenha piedade de alguém. Ele diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que comem, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ora, o Senhor tem enviado palavra sobre a humanidade pecadora. E os ministros desta palavra têm que ter uma qualidade, uma virtude do Espírito Santo acima de todas as outras. Sem essa qualidade, ele não fará esta obra ou não a fará com perfeição. E esta virtude se chama misericórdia. Eu diria que é o primeiro dos dons espirituais. Falar em línguas, que maravilha, principalmente tendo interpretação. Dons de curar, dons de profecia. Meu querido, se não houver o amor, se não houver a misericórdia movendo dentro, Paulo diz no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, não vai florescer, não vai frutificar. O missionário para as Ilhas Hébridas, John Paton, sentiu no coração de servir ao Senhor pregando naquelas ilhas. O que ocorre é que aquelas ilhas, quando Paton se decidiu a isso, eram habitadas exclusivamente por canibais. Todas as ilhas habitadas por canibais. E ele resolveu, o Espírito Santo pôs no seu coração que ele tinha que ir para Tana. E Tana era a principal das ilhas, as habitadas pelos mais violentos canibais. E o Espírito Santo disse para ele ir para essa. E quando ele afirmou isso para a igreja recebeu a notícia que os 2 missionários que tinham sido enviados para lá tinham acabado de ser cozidos e comidos pelos habitantes da ilha. E a igreja implorou, suplicou, ajoelhou-se aos pés de John Paton e disse: não vá para lá. Então ele, abalado por essa posição da igreja, foi aos seus pais e disse: que devo fazer? E os seus pais disseram: nós, quando você nasceu, propusemos ao Senhor que você o servisse, onde quer que o Espírito Santo te vocacionasse. E se o Espírito Santo está te vocacionando para as Ilhas Hébridas, nós temos no coração que Deus tem uma obra contigo naquele lugar, meu filho. Se você está sentindo assim, vá com a bênção dos teus pais e a proteção do Espírito Santo. E ele foi para lá. E ele trouxe a conversão ao longo de mais de 20 anos. Ele trouxe a conversão de todas as ilhas para o Senhor.
evitou a morte diversas vezes, segurou a mão dos que o atacavam diversas vezes, mas a misericórdia não se moveu do seu coração, porque havia salvação como propósito de Deus na vida de John Paton, e este mover era mais forte do que qualquer coisa na terra, do que qualquer impedimento na terra, do que qualquer dificuldade humana. Misericórdia é algo que move a mão do Todo-Poderoso. E só Deus e a pessoa que está cheia do mover de Deus sabem que tem que fazer aquilo que está no coração de Deus e foi passado para o seu coração. E foi isso que Ebed-Meleque fez. Ebed-Meleque era um conselheiro do rei. Ele era um etíope, uma pessoa próxima do rei, selecionada para trabalhar com o rei como eunuco, dar conselhos ao rei. E ele vem nessa condição de uma das autoridades ali que aconselhavam o rei e se apresenta. O nome dele só aparece aqui, né? Ebed-Meleque significa o servo do rei. Ebed é servo, Meleque do rei, servo do rei. Ele era um servo do rei. Mas de qual rei? A serviço de qual rei ele estava? A serviço de qual rei você está? A serviço de quem está a sua vida? E ele se levantou, vendo que Jeremias tinha sido jogado para morrer num poço. Mas naquele poço não tinha água, tinha lama. Por isso Jeremias não morreu, estava em processo de morte. E Ebed-Meleque diz: meu senhor, agiram muito mal, verso 9. Ele vai dizer: meu senhor, meu rei, agiram muito mal os homens em tudo que fizeram contra Jeremias. Ele vai morrer no lugar em que ele está. Não há mais pão na cidade. Eu quero dizer para você que essa passagem, ela é profética na minha e na sua vida. Só existe um povo que tem pão na cidade. São aqueles que carregam o pão da vida para oferecer àqueles que estão padecendo de fome mortal no mundo espiritual, na vida espiritual. Não há mais pão na cidade, a não ser na mão dessas pessoas. Se essas pessoas retiverem pão, ninguém mais terá pão. Se essas pessoas não tiverem misericórdia de quem está em caminho de morte espiritual, não haverá salvação para os que estão. E veja aí comigo que Jeremias estava num poço. Você imagina um outro lugar mais próprio para se classificar o perdido do que estar num poço no qual foi lançado pelo seu pecado, no qual foi lançado pelo inimigo da sua alma, no qual ele não tem nenhuma esperança de ver a luz do sol novamente? É nessa condição que está o perdido. Aquele perdido que passa por nós na rua, aquele perdido que já encontramos tantas vezes. Ele está num poço de perdição, a sua vida se afunda na lama. E Ebed-Meleque disse: não, rei, não pode ser assim, rei. Não pode ser dessa maneira. E ele pega duas coisas também inadequadas dentro da racionalidade. Primeiro, ele recebe 30 homens. Você sabe o nome de algum desses homens? Esses 30 homens salvaram um profeta de Deus que está entre os maiores profetas que já pisaram na terra. Você sabe o nome de um dos 30 que salvaram esse homem? Não, você não sabe. Mas Deus sabe o nome de cada um dos 30. Cada um dos 30 que puxou aquela corda receberá a sua cota de misericórdia do Senhor. Porque Mateus, no capítulo 5, no verso 7, ele vai dizer para nós: bem-aventurado os que têm misericórdia, porque eles alcançarão misericórdia. E Tiago, no capítulo 2, no verso 13, diz uma coisa ainda mais profunda para meditarmos. E eu quero que você nunca se esqueça desses dois versículos. Tiago 2:13. Capítulo 2, verso 13. Ele vai nos mostrar isto. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não exerceu misericórdia. Mas
a misericórdia vai triunfar sobre o juízo. Então, nós temos uma promessa de Deus duplicada. Na voz de Jesus, somos bem-aventurados, porque quando temos misericórdia, alcançaremos misericórdia. E na voz do seu apóstolo Tiago, nós temos que aquele que não executa misericórdia não terá de onde esperar misericórdia quando for a sua vez. Mas a palavra final é sempre positiva, e o Senhor diz através de Tiago: mas a misericórdia executada vai vencer todo e qualquer juízo. Não há juízo de Deus executado sobre a misericórdia, mas a misericórdia de Deus executada sobre a misericórdia. Porque misericórdia reflete misericórdia. Esse espelho nunca falha. E eu espero que você possa alcançar misericórdia. E eu gostaria muito que você lesse na sua casa qual foi o fim que coube a Ebed-Meleque. Leia no capítulo 39, nos versos de 15 a 18. E em resumo, a palavra do Senhor nesses versículos, Jeremias 39, de 15 a 18. Em resumo, a palavra do Senhor diz: Ebed-Meleque, você executou misericórdia. E eu estou usando o meu profeta Jeremias, que recebeu da misericórdia que você executou, para te dizer: você agora está recebendo misericórdia da minha parte. Você e sua família são alvo da minha misericórdia. Que Deus assim fale conosco, porque isso certamente será precioso para as nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Senhor, que a tua graça nos faça virtuosos em misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Meu querido irmão, querido amigo, essa programação é um culto que está chegando até você online, está chegando no seu lar, no seu trabalho, aí no seu particular. E como um culto que nós prestamos a Deus, em todo culto que nós prestamos a Deus, nós oferecemos aos ouvintes a oportunidade de cooperar, de exercitar generosidade e cooperar com a manutenção do trabalho e também com o progresso desse trabalho, alcançando cada vez mais vidas, tendo cada vez mais meios de abençoar as pessoas espiritualmente. Então, aparecerá dentro aí de alguns instantes na sua tela as contas do nosso ministério, através das quais você pode cooperar com esse trabalho, já que também dentro de um culto nós ofertamos, apresentamos a Deus aquilo que o Espírito Santo nos convence a oferecer ao Senhor, não como forma de barganha. O Senhor não precisa de dinheiro, o Senhor é dono de todos os tesouros, de todas as riquezas. Mas a igreja do Senhor, ela faz dá uma lição de generosidade quando ela permite que cada um de nós cumpra aquilo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, e eu vou ler o verso 7, que é um verso que nós já conhecemos. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, se você quer cooperar com esta obra, se você quer ver esta palavra chegar a mais pessoas, novo equipamento, novo alcance, coopere com numa dessas contas que está aparecendo para você aí na tela, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus se alegrará, e que Deus, que é generoso e rico em misericórdia e graça, derramará misericórdia e graça sobre você e sua família, e você terá a sua sementeira abençoada pelo Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua cooperação. Nós vamos orar agora. Espírito Santo de Deus, abençoa neste momento o nosso contribuinte. Sê favorável, Senhor. Abençoa a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, nós cremos em Ti. Que a Tua bênção, Senhor Deus querido, está na vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Hoje eu só quero louvar.
louvar. Aqui não pode haver desunião. Aqui não pode haver tristeza, não. É a casa do nosso Deus, o lugar que Ele separou pra nós. Se por acaso você estiver desanimado, pensando em parar, olha ao seu lado o Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus pela rica oportunidade de ser ministro da palavra dele para o coração a quem ele quer abençoar. Eu quero agradecer a você que está assistindo esse vídeo. Quero agradecer porque você está, assim, me permitindo ler a palavra do Senhor e explaná-la para a bênção do seu coração. E quero dizer que estamos aqui nesses capítulos, nessas mensagens, procurando que você receba algo que sirva não apenas para quando está ouvindo, mas pelo restante da sua vida. Essa palavra seja orientadora e abençoadora da sua vida. Frutificar no Senhor é o objetivo que nós temos e esperamos estar alcançando com você. Que Deus o abençoe, que Deus o faça frutificar, que Deus o faça feliz, que Deus o faça abençoado, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.